Quando você pensa em guerra, provavelmente imagina espadas, metralhadoras e bombas nucleares. Mas por trás do campo de batalha em chamas, todo conflito é decidido por táticas criativas que tentam enganar o inimigo. Com balas fervidas, soldados animais e combate naval, líderes militares utilizaram estratégias bizarras para vencer batalhas. Então hoje vamos para a linha de frente para conferir algumas das técnicas e táticas mais malucas da história militar. Balas fervidas. Todo soldado sabe disparar e carregar uma arma, mas você sabia que as tropas soviéticas na década de 80 também ferviam as balas? Parece uma velha receita de família. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão para ajudar a estabelecer um governo comunista afegão e lutar contra uma força militante anticomunista chamada Mujahideen. Mas a invasão foi um desastre, e em meados dos anos 80, as tropas soviéticas estavam tão desprovidas de suprimentos que tiveram que comprar suas próprias roupas e alimentos para sobreviver. A única coisa que os soldados tinham em abundância era munição, então começaram a trocar suas balas com vendedores em bazares afegãos pelos seus necessários suprimentos. Infelizmente, eles sabiam que os vendedores iam vender suas balas imediatamente para os Mujahideen, e a sua munição seria usada contra eles posteriormente. Então eles bolaram um plano para ferver a munição em água por 4 a 5 horas antes de vendê-la, para danificar as balas e torná-las inúteis. Quer dizer, isso era o que eles esperavam. Essa prática provavelmente se originou do fato de que no século XIX, a maioria das balas continha uma substância química chamada fulminato de mercúrio, que se decompunha ao ser fervida e tornava a munição inutilizável. Porém, os soviéticos estavam equivocados, já que desde o início do século XX, as balas modernas eram fabricadas sem fulminato de mercúrio, o que significava que eram resistentes ao calor e podiam disparar após serem fervidas. Portanto, embora houvesse uma chance de algumas das balas soviéticas serem realmente antigas, a maior parte da sua munição ainda era perfeitamente utilizável quando era vendida nos bazares. Como resultado, embora as tropas em dificuldades tivessem que trocar suas balas para conseguir suprimentos para sobreviver, elas estavam ativamente armando o inimigo ao fazer isso, tornando essa tática um gigantesco jogo de roleta russa. Bruxas comunistas. A maioria das pessoas sabe que a Segunda Guerra Mundial foi travada entre as potências do eixo e os aliados, mas aposto que você não sabia que uma das suas táticas mais interessantes foi desenvolvida por uma unidade composta por bruxas. Essas tropas aterrorizantes voavam em aviões de madeira em vez de vassouras e lançavam bombas em vez de feitiços, mas elas certamente faziam mágica. Em 1940, os pilotos da Luftwaffe alemã eram mais bem treinados, mais bem equipados e tinham mais experiência de combate do que as forças aéreas britânica e soviética, o que lhes dava vantagem no ar. Então, em 1941, uma famosa piloto soviética chamada Marina Raskova surgiu com um plano para fortalecer a União Soviética em batalhas aéreas. Antes da guerra, Raskova ficou conhecida e ganhou um prêmio Herói da União Soviética pela sua proficiência como piloto, que era a mais alta distinção possível na União Soviética. Mas o exército soviético tinha proibido mulheres de servir em combate. Então, quando a guerra eclodiu, Raskova não foi autorizada a voar contra o eixo. Em 1941, ela sabia que os aliados precisavam de todos os pilotos que pudessem conseguir. Então ela usou a sua reputação para falar com o líder da União Soviética, Joseph Stalin, e o convenceu com sucesso a deixá-la formar um grupo de aviação exclusivamente feminino para lutar contra o inimigo. Esse grupo incluía o Regimento 588 de Bombardeiras Noturnas, uma força de 80 pilotos mulheres que recebiam biplanos de madeira baratos chamados Polikarpov PO-2. Esses aviões frágeis eram usados anteriormente como aviões de pulverização agrícola e aeronaves de treinamento. Então, quando eram equipados com bombas, o peso extra significava que tinham que voar em baixas altitudes. Mas o regimento não se intimidou, pois descobriu que o tamanho pequeno e a construção em madeira do PO-2 faziam com que ele não aparecesse no radar, tornando-o praticamente invisíveis ao inimigo ao voar à noite. Isso permitia que elas se aproximassem das bases alemãs no escuro sem serem avistadas. Então, ao se aproximarem, desligavam os motores e planavam sobre o alvo, tornando suas aeronaves praticamente silenciosas, enquanto descarregavam suas bombas antes de desaparecerem na noite. Na verdade, o único som perceptível era o dos aviões unindo feito vassouras ao passarem por cima, e foi assim que o regimento ficou conhecido como as Bruxas da Noite entre os soldados alemães. Essa técnica de bombardeio que desafiava a morte era incrivelmente eficaz, e ao longo da guerra, as Bruxas da Noite realizaram 30 mil missões e lançaram mais de 23 mil toneladas de explosivos sobre o inimigo. Seu sucesso ajudou a Força Aérea Soviética a derrotar os alemães, e ao final da guerra, 23 Bruxas da Noite receberam o título de heroínas da União Soviética. Um aplauso a essas mulheres.
Na martelada. E agora vamos do céu para o mar, para conferir a invenção subaquática que a Alemanha usou para dominar o oceano na Primeira Guerra Mundial, o submarino. Essa foi a primeira guerra com uso amplo de submarinos dos dois lados, e a Alemanha usou seus chamados U-Boats de maneira particularmente eficaz. Na verdade, eles eram tão poderosos que em 1914, um deles afundou 3 navios britânicos e 1.500 marinheiros em menos de uma hora. Naquela época, ninguém havia inventado armas antissubmarino ou tecnologia que pudesse detectá-los enquanto estavam submersos, o que permitia que os U-Boats se aproximassem livremente dos navios britânicos e os atacassem. Mas os britânicos sabiam que os submarinos dependiam de seus periscópios para localizar seus alvos, o que brevemente revelava sua localização. Assim, no início da guerra, a Marinha Britânica propôs uma tática que envolvia o uso de pequenos barcos para patrulhar a área ao redor de um navio de guerra e procurar periscópios inimigos à espreita na água. Se os marinheiros avistassem um, eram instruídos a se aproximar, subir no submarino e bater no periscópio com um martelo até quebrá-lo. Isso significava que os U-Boats não seriam capazes de atingir os navios de guerra britânicos, a menos que eles subissem completamente à superfície, o que ia permitir que os britânicos os destruíssem. Não há casos confirmados em que essa tática proposta tenha sido usada com sucesso, mas no início de 1915, ferreiros foram recrutados no HMS Exmouth para executar a tática, isso devido à sua precisão com martelos. Mas na segunda metade de 1915, os britânicos desenvolveram armas submarino mais avançadas, como explosivos subaquáticos, chamados cargas de profundidade. Assim, o plano do martelo foi aposentado antes de ser usado, e infelizmente os marinheiros britânicos nunca chegaram a participar do jogo de acertar a topeira mais arriscado do mundo. Exército de animais. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam criado a sua arma definitiva, mas antes de desenvolver a bomba nuclear, o país experimentou armas mais primitivas, como explosivos presos ao peito de morcegos. Sério mesmo? Após o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, o exército americano quis retaliar com uma enorme demonstração de força. Então desenvolveram um plano para acoplar bombas incendiárias a morcegos e jogá-las de aviões sobre cidades japonesas. Eles sabiam que grande parte da arquitetura antiga do Japão era construída com madeira e papel, então deixar os morcegos com armadilhas explosivas se acomodarem no teto antes de explodirem ia causar incêndios gigantescos. Eles pensaram muito nesse plano, desenvolvendo carregadores de bombas especiais, que podiam lançar 1000 morcegos de uma só vez, feito uma pinhata mortal. Em 1945, eles gastaram o equivalente atual a 35 milhões de dólares em desenvolvimento, mas no fim das contas a bomba atômica foi concluída antes que essa ideia maluca fosse aperfeiçoada. Assim, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram implantadas, encerrando a guerra e cancelando o projeto do morcego-bomba. Mas esse não é o único caso maluco de animais sendo usados em guerras. De 1000 a 500 a.C., antigos reinos indianos usavam elefantes para atacar o inimigo, e essa imagem famosa mostra um cabo americano operando uma metralhadora nas costas de um deles durante a Primeira Guerra. Agora, especialistas acreditam que essa foto específica era só uma brincadeira de alguns soldados, já que o exército dos Estados Unidos não usava elefantes como plataformas de armas, mas os elefantes foram de fato usados na Primeira Guerra Mundial para transportar mercadorias e arar plantações na Inglaterra, já que a maioria dos cavalos do país foi comprada pelo exército britânico e mandada para a linha de frente. Esses animais foram retirados de zoológicos e podiam ser vistos nas cidades britânicas de Horley e Sheffield, fazendo a sua parte pelo esforço de guerra. Mas não são só os animais terrestres que se apresentaram para o serviço. Golfinhos nariz de garrafa são usados pela Marinha dos Estados Unidos para remover minas do oceano desde 1959. Quando uma mina está próxima, os golfinhos são treinados para reconhecê-la e se aproximar. As criaturas podem posicionar as bombas em 30 segundos, e um rastreador de localização e uma câmera em suas nadadeiras permitem que mergulhadores humanos os sigam, removam a mina e deem ao golfinho um peixe como recompensa. Mas por que golfinhos? Bem, esses mamíferos incrivelmente inteligentes têm habilidades impressionantes de sonar, que lhes permite localizar objetos em águas turvas bem mais rápido do que mergulhadores humanos ou submarinos. Durante a Guerra Fria, os soviéticos até tentaram utilizar essas habilidades subaquáticas e desenvolver golfinhos de ataque. Eles prenderam arpões nas costas dos golfinhos e tentaram treiná-los para atacar mergulhadores inimigos, mas isso se mostrou difícil, e quando a guerra acabou, eles abandonaram esse projeto. Imagina só se eles tivessem continuado a desenvolver essa tecnologia. A essa altura, as guerras iam ser travadas com golfinhos que atiram laser. Ataque de gato.
Com suas pirâmides, faraós e hieróglifos, a cultura egípcia antiga é incrivelmente icônica, mas acontece que o dia a dia deles não era tão diferente do nosso, já que eles também passavam muito tempo mimando gatinhos de estimação. Os gatos eram reverenciados no Egito por suas habilidades de caça, pois impediam que roedores e cobras comessem plantações e espalhassem doenças. Então, com o tempo, os egípcios passaram a acreditar que os animais traziam boa sorte e começaram a adorá-los. Eles até transformaram a sua deusa Bastet de uma divindade leoa para uma divindade felina, e qualquer um que machucasse um gato ia receber automaticamente a sentença de morte, e de acordo com sua religião ia receber a condenação eterna na vida após a morte. E tudo isso é muito interessante, mas o amor deles se tornou uma fraqueza por volta de 525 a.C., quando os persas tentaram dominar o Egito e adicioná-lo ao seu império em expansão. Como parte dessa conquista, os persas atacaram a cidade egípcia de Pelúsio e avançaram segurando gatos à sua frente enquanto atacavam, utilizando-os como verdadeiros escudos. Os egípcios não podiam disparar flechas ou revidar contra inimigos sem correr o risco de ferir os gatos, então eles tiveram que esperar que o inimigo os alcançasse, permitindo que os persas tomassem a cidade facilmente. Os egípcios perderam 50 mil homens e em seguida recuaram para a cidade de Mênfis. Só que mais tarde os persas também sitiaram Mênfis, capturaram o faraó egípcio e governaram o Egito pelos 150 anos seguintes. Tudo porque os egípcios em Pelúsio se recusaram a arriscar machucar um grupo de gatinhos. Esse é o poder desses pequenos peludos. Truque do gatilho. Você já deve ter ouvido falar da tal saída francesa, mas e quanto à saída australiana? Bem, durante a Primeira Guerra Mundial, os aliados lutaram contra o Império Otomano em Galípoli, na Turquia, e criaram um truque inteligente para fazer de conta que ainda estavam em combate após a retirada. Após 8 meses de uma feroz guerra de trincheiras, os aliados estavam completamente em desvantagem armada e precisaram recuar e evacuar todas suas tropas da área. Então, para criar uma fuga rápida, um soldado australiano chamado William Scurry inventou armas automáticas, fixando 2 pequenas latas de ração na parte superior e inferior de um rifle e amarrando a inferior a um gatilho com um pedaço de barbante. Quando chegava a hora de recuar, um soldado enchia a lata superior com água e fazia um furo na parte de baixo, o que fazia a água escorrer para outra lata. Eles deixavam esses rifles automáticos nas suas trincheiras, de frente para o inimigo enquanto fugiam. Então, conforme a lata inferior se enchia, seu peso puxava o gatilho e disparava a arma, convencendo os otomanos de que ainda havia soldados lutando contra eles e dando tempo para as tropas aliadas escaparem. Quando a água era escassa, é provável que outros líquidos também fossem usados. Então é perfeitamente possível que um soldado otomano tenha sido abatido por uma arma disparada com xixi. Essa tática inovadora foi tão bem sucedida que mais de 100 mil homens foram evacuados em segurança de Galípoli, com apenas algumas baixas. Essa é uma das coisas mais sagazes que eu já vi. Amigos falsos. Os canadenses são conhecidos por serem incrivelmente amigáveis, mas durante a Primeira Guerra Mundial, seus soldados utilizaram algumas táticas de batalha surpreendentemente sanguinárias. A guerra foi bastante miserável para os dois lados, então os soldados ocasionalmente confraternizavam com o inimigo, enquanto tropas britânicas e francesas trocavam suprimentos com alemães e conversavam informalmente entre as batalhas. Mas em uma ocasião, um grupo de soldados canadenses se aproveitou dessa boa vontade. Uma unidade de soldados alemães com suprimentos insuficientes estava morrendo de fome em sua trincheira, quando uma trincheira canadense próxima começou a tirar carne enlatada. Os alemães famintos as recolheram, e enquanto gritavam de maneira animada por mais, soldados canadenses jogaram granadas. Os alemães correram para as granadas pensando que eram latas, e quando perceberam que tinham sido enganados já era tarde demais. Hoje isso seria classificado como um crime de guerra pela Convenção de Genebra. Então, felizmente, o exército canadense moderno não pode repetir a tática cruel com a ajuda de aviões e suprimentos modernos. E acho que é melhor assim. É bom que os canadenses de hoje em dia reservem a sua agressividade para jogar hóquei. Golpe do engano. Dizem que todo tiro que você não dá é um tiro que você erra. E em 1943, oficiais da inteligência britânica deram um tiro longo e enorme que mudou completamente o rumo da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, a Itália era uma das 3 principais potências do eixo, então os aliados queriam invadi-la e tirá-la da guerra. Eles sabiam que teriam que começar invadindo a Sicília, uma ilha fortemente protegida por tropas do eixo. Então os britânicos criaram a Operação Carne Moída, um plano engenhoso para enfraquecer as defesas da Sicília sem
usar força física. Para colocar o plano em ação, a inteligência britânica pegou o corpo de um morador de rua falecido, chamado Glyndor Michael, e falsificou documentos para fazer parecer que ele era um oficial fictício da Marinha Real, chamado William Martin. Eles o vestiram com uniforme e encheram seus bolsos com cartas falsas para familiares, a foto de uma noiva fictícia e planos detalhados para uma falsa invasão à Grécia. Em seguida, soltaram o corpo no oceano perto da Espanha, esperando que fosse encontrado pelas autoridades espanholas pró-eixo. E assim foi. Quando os pertences foram entregues aos alemães, eles foram enganados, acreditando que haviam encontrado documentos secretos de verdade. Então transferiram suas tropas da Sicília para defender a Grécia, e isso permitiu aos aliados invadir a ilha e tomá-la em apenas 38 dias. Em seguida, usaram-na como ponto de partida para atacar o continente, forçando a Itália a se render prontamente e iniciando uma invasão de 1 ano e meio, que tomou o país da Alemanha e contribuiu diretamente para o fim da guerra na Europa. Sim, a Operação Carne Moída é possivelmente o maior golpe da história. Fique à vontade. Muita gente associa espiões a armas com silenciador e perseguições de carro, mas em uma guerra, alguns dos melhores trabalhos de espionagem envolvem encantar o inimigo, em vez de lutar contra ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tratou seus prisioneiros de guerra alemães muito bem, e cerca de 25 mil deles optaram por permanecer no Reino Unido após a guerra e construir uma nova vida em vez de voltar para casa. Mas os britânicos também enganaram seus prisioneiros de guerra para que eles fornecessem informações inimigas, abrigando alguns prisioneiros da mais alta patente em uma mansão no norte de Londres, chamada Trent Park. Essa grande mansão abrigava 59 generais alemães e vários oficiais de patente inferior que eram tratados como VIPs, podendo caminhar regularmente pelo terreno e até tomar uma dose de uísque. Eles também deixavam os generais completamente desprotegidos e permitiam que conversassem livremente uns com os outros. Só que isso era exatamente o que os britânicos queriam. Enquanto os alemães bebiam uísque e falavam sobre planos de guerra, estratégias de batalha e política, os britânicos ouviam secretamente, através de microfones escondidos plantados nas paredes, luminárias e bancos de jardim. No porão, agentes britânicos anotavam o que era dito, conseguindo assim grandes quantidades de informações úteis. Por exemplo, eles ouviram um general falar do local ultra secreto para o lançamento de foguetes V2 na Alemanha, o qual tinha mísseis programados para serem lançados contra a Grã-Bretanha. Graças a Trent Park, os britânicos conseguiram bombardear o local e impedir o lançamento do míssil, provando que às vezes tratar o inimigo com gentileza pode ajudar a vencer uma guerra. Túneis aterrorizantes. Hoje em dia, a guerra química é associada a granadas de gás e agentes nervosos, mas embora pareça uma tática militar relativamente moderna, descobriu-se que produtos químicos têm sido usados em batalhas há muito tempo. No século II d.C., uma antiga cidade romana chamada Dura Europos, na atual Síria, foi sitiada e tomada pela Pérsia. Os persas começaram cavando túneis sob a cidade, levando os romanos defensores a construir contraminas para bloqueá-los. Mas quando os arqueólogos descobriram as minas, na década de 1920, perceberam que os contratúneis defensivos estavam cheios de esqueletos romanos, que não apresentavam sinais de ferimentos ou ferimentos de batalha. Eles não tinham ideia de como os romanos foram derrotados sem se ferirem, até 2009, quando outro estudo encontrou resíduos de betume e enxofre no túnel. Isso os levou a deduzir que, ao ouvirem os romanos cavando em sua direção, os persas encheram braseiros com uma mistura de betume e enxofre, antes de incendiá-los e fugir quando os romanos passaram. Isso criou uma nuvem de dióxido de enxofre tóxico, que sufocou os romanos assim que eles entraram no túnel persa. Os persas conseguiram então entrar em Dura Europos e tomar a cidade com resistência mínima. E essa é sem dúvida a primeira evidência arqueológica do uso de gás em batalha. Mas não foi a primeira vez que os romanos enfrentaram táticas de túneis pouco ortodoxas. Em 72 a.C., os romanos sitiaram a antiga cidade de Temícera, localizada na atual Turquia. Assim como os persas, eles começaram o cerco cavando túneis largos sob as muralhas da cidade, para que pudessem entrar por baixo. Mas à medida que se esgueiravam por baixo da cidade, os temicirianos se defenderam com amplas aberturas nos túneis romanos e se defenderam lançando enxames de abelhas e ursos sobre o inimigo que cavava o túnel. De repente, os mineiros romanos tiveram que lutar contra criaturas furiosas em túneis escuros, virando a batalha brevemente a favor dos temicirianos. Mas infelizmente tudo foi em vão, pois os romanos conseguiram derrotar todos os animais e capturar a cidade. Ainda assim, foi uma tática defensiva bem ousada. Acho que pouca coisa é mais assustadora do que lutar de surpresa com um urso num túnel. Funeral falso.
Morrer em batalha é o sonho de todo guerreiro, mas um líder viking conseguiu superar esse objetivo ao tomar uma cidade depois do seu funeral. A lenda conta a história de um líder viking chamado Hásten, que tentou invadir Roma em 860 d.C., mas arrombar os portões fortemente guardados da cidade não foi moleza. Então Hásten criou um plano astuto para ultrapassá-los. Fingia sua própria morte. Ele enviou um mensageiro à frente que contou aos romanos que Hásten havia falecido recentemente, mas que ele era um cristão, cujo último desejo era ter um enterro religioso em sua cidade. Os sacerdotes concordaram generosamente, então Hásten organizou um falso cortejo fúnebre e se escondeu dentro do caixão. Seus cúmplices o carregaram para dentro da cidade, e assim que ele passou pelos portões, saltou e começou a atacar. O inimigo foi pego de surpresa, e os vikings facilmente tomaram a cidade, mas depois da batalha, Hásten descobriu que tinha sitiado a cidade errada, e por engano havia tomado a antiga cidade romana de Luna. Assim, Roma sobreviveu, e Hásten nunca capturou a famosa cidade. Acho que isso faz dele um dos idiotas mais espertos de todos os tempos. Exército Fantasma. De todas as táticas militares já empregadas, essa aqui pode ser a que mais se parece com uma brincadeira. Sério, parece algo de um programa de pegadinha. Em 1944, os Estados Unidos queriam tentar enganar os alemães, como os britânicos fizeram durante a Operação Carne Moída. Então eles empregaram mais de 1000 artistas, designers e engenheiros para formar o 23º Quartel-General das Tropas Especiais, uma unidade projetada para enganar o inimigo. A unidade instalou tanques infláveis, aviões e tendas vazias na Europa. Isso fez com que a força aliada parecesse maior do que era de fato, e eles pintavam as insígnias das unidades militares reais em seus veículos falsos e transmitiam mensagens de rádio falsas para enganar o inimigo sobre a verdadeira localização das tropas americanas. Quando os aliados cruzaram o rio Reno para a Alemanha em 1945, a unidade enganou os alemães, fazendo-os pensar que 40.000 soldados estavam avançando sobre eles de uma direção específica, quando na verdade o verdadeiro ponto da travessia ficava a 16 quilômetros dali. Isso fez com que os alemães reforçassem suas defesas no lugar errado, permitindo que as tropas aliadas invadissem a Alemanha com menos resistência. A unidade fez tanto sucesso na Europa que recebeu o apelido de Exército Fantasma, mas sua existência foi mantida em segredo do público por 50 anos, até ser revelada em 1996, e seus membros falecidos e os 7 sobreviventes receberem a Medalha de Ouro do Congresso por seus serviços em 2022. Distração perigosa. Todo mundo gosta muito de alguma coisa que sente um pouco de vergonha. Pra mim, definitivamente é o quanto eu como. Eu posso facilmente ser levado a fazer qualquer coisa se alguém me oferecer um doce. E na China do século VII, o general Cai Shao usou, digamos, o apetite dos seus inimigos contra eles. Shao estava defendendo a província de Gansu do avanço do exército tártaro, mas suas tropas estavam sendo dominadas pelo inimigo, e ele sabia que iriam perder. Então ele decidiu se aproveitar diretamente das fraquezas dos soldados inimigos, enviando mulheres para uma colina acima do acampamento tártaro, onde elas dançariam e tocariam músicas para as tropas inimigas. Enquanto as mulheres se apresentavam, os soldados tártaros ficaram hipnotizados e esqueceram do inimigo. Então, enquanto olhavam para as mulheres na colina, Shao aproveitou a oportunidade para entrar com seu exército atrás deles e atacar, eliminando rapidamente todos os guerreiros tártaros. Cara, se distrair tanto assim com mulheres e perder uma batalha é bem constrangedor. Mas, como eu já falei, se tivessem colocado comida na minha frente, eu ia fazer a mesma coisa. Doença inventada. Sabe quando você era criança e fingia estar doente para matar a aula? Bem, um esquema parecido foi usado para salvar vidas em 1943, enquanto os alemães tentavam capturar judeus na Itália. No hospital Fate Benefratelli, em Roma, médicos italianos simpáticos acolheram judeus e os listaram como pacientes com uma doença falsa chamada Síndrome K. Quando os soldados alemães vieram procurá-los, os médicos explicaram que a doença era incrivelmente perigosa e que toda a ala da Síndrome K era tratada como zona altamente contagiosa, um local onde ninguém podia entrar. Se os alemães pressionassem, os pacientes tossiam e imitavam doenças como tuberculose, fazendo com que os alemães saíssem do hospital com medo de serem infectados. Não se sabe quantas pessoas foram protegidas com essa tática, mas o estratagema funcionou com sucesso, até que os aliados libertaram Roma em junho de 1944, e historiadores estimam que isso poderia ter salvado centenas de vidas. Bem que eu já sabia quando era criança, fingir doença pode salvar vidas. É uma cilada.
Você acreditaria se eu dissesse que uma batalha pode ser vencida sem fazer absolutamente nada, e que uma das táticas militares mais impressionantes de todos os tempos também é a mais preguiçosa? Bem, no século II d.C., um general chinês chamado Zhuge Liang defendia o reino de Shu-Han contra dois reinos rivais, Wei e Dongwu. O general tinha enviado seu grande exército para um acampamento distante em missão, enquanto ele próprio permaneceu em uma cidade com apenas 100 soldados. Mas, surpreendentemente, o inimigo lançou um ataque surpresa à cidade, avançando com um exército de 150 mil homens. Liang sabia que revidar era inútil, então, em vez de enfrentar o inimigo, ordenou seus homens que se escondessem e deixassem os portões da cidade escancarados. Conforme o inimigo se aproximava, ele sentou no topo do muro, completamente desarmado, e começou a tocar uma música em seu alaúde. O general do reino de Wei, Sima Yi, o avistou e imediatamente ordenou que seus homens parassem de marchar, presumindo que os portões abertos e aquela música fossem parte de uma armadilha. Sima Yi ficou tão preocupado que ordenou que seu exército recuasse completamente, deixando a cidade desprotegida em paz. Então Liang venceu a batalha sem levantar um dedo, quer dizer, tirando os dedos que ele usou para dar aquele show incrível ao inimigo. Hoje vimos que existem muitas formas de vencer uma batalha. Qual tática militar maluca foi a sua favorita? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.